Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou abordar a inclusão de grandes volumes de dados no Entity Framework Core. Ao inserir um grande volume de dados usando o Entity Framework Core, nós podemos encontrar diversos problemas, mesmo com o uso do recurso Batching, que está disponível desde a versão 1.0. Eu vou relacionar a seguir os principais problemas encontrados quando nós temos que realizar essa operação. Nós podemos ter o problema do rastreamento de entidades. Então, o Change Tracker, ele monitora todas as entidades que você adiciona, altera ou exclui, para garantir que as alterações sejam aplicadas ao banco de dados. Quando você está inserindo um grande número de entidades, o Change Tracker pode se tornar um gargalo significativo, porque ele mantém uma lista de todas as entidades em memória para verificar as mudanças. E conforme o número de entidades monitoradas vai crescendo, o desempenho dos Save Changes diminui, porque o Entity Framework Core precisa comparar todas as entidades para detectar as mudanças. Um outro problema é a memória e o consumo de recursos. Inserir grandes volumes de dados pode consumir muita memória, porque o Entity Framework Core ele mantém todas as entidades na memória até que o método SaveChange seja chamado. Isso pode resultar em problemas como exceções de memória insuficiente ou lentidão devido ao alto uso da memória. Eu tenho o problema do desempenho dos Save Changes. Então, o método SaveChange é usado para processar as mudanças pendentes e enviar os comandos SQL para o banco de dados. Com um grande volume de inclusões, o SaveChange pode se tornar lento, porque cada operação de modificação vai exigir uma viagem ao banco de dados e uma interação com o Change Tracker. Essa abordagem ela é atenuada pelo recurso Batching do Entity Framework Core, que nós veremos mais a seguir, mas ainda assim constitui um problema se o volume de dados for muito grande. Eu tenho o problema de transações longas. Quando você insere um grande volume de dados usando uma transação única, isso pode afetar o desempenho da transação, aumentando o risco de deadlocks ou falhas de transação. Eu tenho um problema dos limites do provedor do banco de dados. Cada provedor de banco de dados tem limites diferentes para o tamanho de um comando SQL e o número de parâmetros permitidos numa operação. Por exemplo, o SQL Server tem um limite no número de parâmetros que podem ser passados em uma consulta. Eu acho que é 2.100 parâmetros no caso do SQL Server. E o último problema que eu estou elencando aqui é a sobrecarga de validação de dados. O Entity Framework Core ele valida automaticamente as entidades antes de realizar inserções, o que pode adicionar uma sobrecarga considerável quando você está lidando com grandes volumes de dados. Então, eu listei aqui os principais problemas enfrentados quando nós vamos inserir um grande volume de dados. Vamos ver agora as soluções propostas para esses problemas. Para o rastreamento de alterações, o Change Tracker, uma solução é você desativar o Change Tracker durante as operações de inserção em massa. Você faz isso definindo o Auto Detect Changes Enable igual a false. Você pode desativar durante a inserção e reativar após a inserção. Para evitar o problema de memória, você pode usar a inserção em lotes, em batching, dividindo as inserções em pequenos blocos, por exemplo, 1000 entidades por vez, para limitar o uso da memória. Para driblar o desempenho dos Save Changes, você pode dividir as inserções e a chamada aos Save Changes periodicamente, em vez de tentar processar tudo de uma vez. Quanto às transações, você pode usar transações menores, com batches menores, e confirmar as inserções periodicamente para evitar que a transação fique aberta por muito tempo. Com relação ao provedor do banco de dados, a limitação que nós temos, a solução é dividir as operações em lotes menores, de forma que elas se encaixem nos limites do banco de dados que você está utilizando. E quanto à sobrecarga de validações, você pode desativar a validação automática ao inserir grandes volumes de dados, ou usar uma abordagem de validação externa para reduzir a sobrecarga. Você desativa a validação automática, desabilitando o Auto Detect Changes Enable, atribuindo o valor false, como foi mencionado aqui na primeira solução. Então, essas soluções, elas referem-se então a cada um
dos problemas que foram mencionados anteriormente. E o objetivo aqui é melhorar o desempenho para a inclusão de grandes volumes de dados. Então, como nós vimos, o batching ele foi mencionado muitas vezes com o objetivo de melhorar o desempenho. Então vejamos o que é o batching. O batching ele foi introduzido no Entity Framework Core desde a versão 1.0 e vem sendo aperfeiçoado e melhorado a cada versão do Entity Framework Core. Este recurso ele agrupa automaticamente os comandos SQL, como insert, update e delete, em lotes, ou seja, em batches, reduzindo o número de viagens de ida e volta ao banco de dados, as round trips. Então, ao invés de fazer uma viagem para cada operação, ele agrupa esses comandos e reduz o número de viagens, otimizando assim o desempenho. Então, para banco de dados como o SQL Server, o Entity Framework Core ele vai gerar comandos SQL que inserem ou atualizam múltiplas linhas de uma vez só, em vez de executar um comando por linha. Então, o tamanho deste lote ele é controlado por padrão no Entity Framework Core, ou você pode definir esse valor explicitamente usando a opção Max Batch Size, que pode ser configurada no arquivo de contexto. Estou dando um exemplo de configuração aqui usando o Options Builder, o provedor do banco de dados, e definindo aqui o Max Batch Size com um valor de 1000. Então, a cada 1000 entidades aqui, seria feita uma viagem ao banco de dados para realizar a operação de Save Changes. Então, sem usar o batch, o método Save Changes teria que enviar um comando SQL para cada entidade individualmente, resultando em várias viagens ao banco de dados, aumentando a latência. Usando o batching, mesmo que você não defina a configuração explicitamente, ele vai usar o valor padrão. E aí, o Save Changes vai agrupar as entidades e vai as enviar como um lote, limitando o número de viagens ao banco de dados. Então, o Entity Framework Core ele gerencia automaticamente esse agrupamento, se você não defini-lo explicitamente. Então, além dos recursos nativos, como o batching que eu estou mostrando aqui, do Entity Framework Core, para aumentar o desempenho, eu também posso usar soluções de terceiro. Eu vou apresentar um pacote de terceiros que vai otimizar a inserção de grandes volumes de dados usando o Entity Framework Core. Eu vou apresentar o pacote EF Core Book Extensions, cujo projeto pode ser encontrado aqui, neste link no GitHub. Vou abrir aqui o navegador neste link. Então você tem aqui o código-fonte, aí você tem a descrição aqui dos recursos, né? E a licença, o suporte, toda a documentação aqui deste pacote. Então o que eu vou destacar aqui é que ele realiza operações em massa bem rapidamente, como inserir, atualizar, excluir, ler, salvar. É uma biblioteca leve muito eficiente, ele chega a quase dobrar a velocidade das operações para a maioria das operações. Ele foi o destaque entre as 20 principais extensões do Entity Framework Core. Você pode usá-lo no Entity Framework Core 8 e ele suporta os 4 principais bancos de dados, o SQL Server, o PostgreSQL, o MySQL e o SQLite. E ele usa a licença Dual License, que é um tipo específico de licença de software que oferece 2 opções de licença para o mesmo software. Ou seja, pode ser uma licença pública, com o código-fonte podendo ser disponibilizado publicamente, ou pode ser uma licença comercial, dependendo de você se adequar ou não a algumas condições. E também eu vou mostrar a utilização desse pacote. Então, na prática, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui um projeto console usando o Net 8 com o Entity Framework Core 8 e eu vou usar esse pacote EF Core Book Extensions. E aí, nesse projeto, eu vou comparar 3 abordagens para a inserção de um grande volume de dados. A abordagem padrão, onde eu vou incluir dados usando o Add Range, a abordagem usando o pacote EF Core Book Extensions e a abordagem otimizada, que é usando os recursos do batch. Nós vamos comparar e nós vamos ver aqui o desempenho de cada uma dessas abordagens. Então eu vou abrir aqui o projeto console criado no Visual Studio 2022. Esse projeto é bem simples. Aqui nesse projeto, olha, eu estou usando o pacote do Microsoft Entity Framework Core SQL Server, que é o banco de dados que eu vou acessar, e o pacote do EF Core Book Extensions.
e estou criando esse projeto no Net8. Então os pacotes usados no projeto são esses dois pacotes. Aqui na pasta Entities eu criei uma entidade produto que eu vou usar aqui para poder gerar informações de produtos, e aqui no arquivo de contexto eu defini um mapeamento ORM. Então aqui eu defini no arquivo appconfig a string de conexão usada aqui no meu ambiente, usando uma classe estática que está retornando a string de conexão definida aqui. Como eu estou usando o Entity Framework Core 8, eu tenho que definir o Trust Server Certificate igual a true. Então está aqui o meu banco de dados que vai ser criado e aqui a string de conexão do meu ambiente, definidos aqui na classe estática com o método getConnectionString. Então na classe de contexto eu faço um mapeamento ORM definindo aqui a entidade produto para a tabela produtos que vai ser criada no banco de dados, e no método onConfiguring que eu estou sobrescrevendo, eu estou usando o provedor do SQL Server e obtendo a string de conexão. E aqui eu estou definindo aqui o modelo das entidades que eu vou usar, definindo a chave primária, a propriedade nome do produto com um tamanho de 100, a descrição com tamanho de 200, a propriedade preço como um décimo com 14 dígitos e 2 posições. E a seguir, olha, aqui na classe Pragma eu tenho o código que eu vou executar e vou testar as 3 abordagens que eu apresentei. Então, inicialmente, eu estou criando aqui uma lista de produtos, e estou usando um laço for para gerar uma lista com 1 milhão de produtos, cada um com nome, descrição e preço, baseados no valor aqui, do contador que eu defini aqui usando essa estrutura for, o laço for que eu estou usando aqui para criar 1 milhão de objetos produto. Então a seguir, olha, eu estou definindo aqui um texto comparando o desempenho da inclusão, de 1 milhão de registros usando o Entity Framework Core. E estou invocando os 3 métodos. O método regular insert, estou passando a lista de produtos, o método book insert, estou passando a lista de produtos, e o método inserir milhão de produtos async. Então no primeiro método regular insert, cujo código eu vou mostrar agora, olha, eu estou criando uma instância da minha classe de contexto, que define o meu modelo de dados, o mapeamento ORM e a conexão com o banco de dados. Estou usando aqui do objeto database o método ensureDeleted, que vai verificar se o banco de dados existe, e se ele existir ele vai excluir. Estou fazendo isso porque eu vou executar esses métodos em sequência. Então em cada um eu vou excluir o banco de dados, depois eu vou usar o método ensureCreated, que vai criar o banco de dados se ele não existir, vai criar também as tabelas conforme foi definido no arquivo de contexto. A seguir, olha, eu estou criando um cronômetro para medir o tempo de execução, estou inicializando o cronômetro, e aqui eu estou usando o método addRange, que vai adicionar todos os objetos produtos da lista ao contexto do Entity Framework Core, e eu estou invocando o método saveChanges. E a seguir eu estou calculando o tempo gasto para fazer isso. Então essa seria a abordagem tradicional. Uso o método addRange e uso o saveChanges. Aqui ele vai usar o batching padrão do Entity Framework Core, O método bookInsert, ele recebe a lista de produtos, aqui no irregular insert também, eu estou passando a lista de produtos que ele vai incluir, que são 1 milhão de produtos. No método bookInsert é a mesma coisa, crio a instância do contexto, deleto o banco de dados, crio o banco de dados, inicializo o cronômetro e uso o método bookInsert para incluir a minha lista de produtos, Então, o método bookInsert, ele é bem mais rápido que o addRange, como nós veremos, porque ele vai gerar uma única instrução SQL para inserir todos os registros de uma vez, reduzindo a carga de ida e volta entre a aplicação e o banco de dados. Então, usando esse método, eu vou diminuir o consumo de recursos e melhorar o desempenho da aplicação. E o último método é o método onde eu estou criando aqui um código otimizado usando o batching, Crio a instância do contexto, deleto o banco, recrio o banco, e aqui eu estou criando a lista de produtos nesse método. Aqui eu não estou passando a lista, eu estou criando ela aqui usando uma outra abordagem que vai me dar a mesma lista de produtos, com nome, descrição e preço. Inicializo o cronômetro
E aqui, ó, eu estou desativando o Change Tracker. Então, quando eu desabilito o Change Tracker aqui, ó, o Entity Framework Core ele não precisa rastrear as alterações de cada entidade individualmente. Então, eu estou reduzindo o consumo de memória e melhorando o desempenho aqui. E aqui, ó, eu estou usando os recursos do batching, fazendo isso de uma forma mais consistente. Estou dividindo a operação em lote, ajustando o tamanho do byte conforme aqui foi definido com 500, né? E chamando os save changes periodicamente. Então, quando eu defino const int batch size 500, né? Eu estou definindo o número máximo de entidades que serão inseridas em cada transação, 500 entidades. Aí eu estou iterando sobre os produtos em lotes, né? E estou dividindo, né, a lista de produtos em lotes batch size. Ó. A cada iteração, um novo lote vai ser processado. Então, essa linha de código aqui, ó, ela cria uma nova lista contendo os produtos, né, que estão definidos aqui com 500, né, ele vai criar lotes de 500 produtos, vai dar o add range e vai chamar o save changes async. E aí eu habilito o change tracker e calculo quanto tempo a operação levou para ser gasta. Eu inicio, ó, logo após a criação da lista de produtos, né? Então essa medida aqui sempre vai me dar aqui quanto tempo ele gastou para incluir aqui os produtos no banco de dados. Então é isso aí, eu vou executar e nós vamos ver o resultado aqui dessas 3 abordagens no console. Então ele está emitindo aqui o texto, vai iniciar a inclusão dos dados usando a abordagem padrão. Você vai ver que ele vai demorar um pouquinho. Olha, ele levou 25 segundos. A inclusão usando a biblioteca Bookstations já levou 1,7 segundos. E aqui agora a abordagem otimizada. Então, comparando as 3 abordagens, ó, a abordagem padrão gastou 25.240 milissegundos, ou 25 segundos aproximadamente. A inclusão usando a biblioteca Bookstations gastou 1.773 milissegundos, 1,7 segundos. E a inclusão usando a abordagem otimizada gastou 20.940 milissegundos, ou 21 segundos. Então, ó, o desempenho da inclusão de 1 milhão de registros usando a biblioteca EF Core Bookstation é 20 vezes mais rápido do que as outras 2 abordagens, mostrando assim que essa biblioteca realmente ela tem um ótimo desempenho. A abordagem otimizada melhorou um pouquinho, mas nem se compara com o que foi obtido aqui usando essa biblioteca. Então, essas são as abordagens que você pode usar. Existem outros pacotes, como o pacote do Bookstations, mas esse pacote aqui, ele realmente te oferece um ótimo desempenho para a inclusão de um grande volume de dados. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.